Boa noite a todos. Eu queria iniciar essa palavra, que é a primeira palavra da Igreja da Montanha, algo que Deus tem colocado no meu coração para compartilhar, a importância de caminhar em direção ao propósito de Deus para as nossas vidas sem bagagens extras. Nós sabemos que nessa caminhada, para a gente alcançar o alvo, existem muitas coisas que nós precisamos nos desvencilhar se nós desejamos alcançar o propósito de Deus. E eu quero fazer essa comparação a escalar uma montanha. Quando você está escalando uma montanha, você está indo em direção ao alto, onde lá você vai ter uma perspectiva nova, lá onde a palavra de Deus muitas vezes associa o monte a um lugar da habitação, da revelação da presença de Deus, o quanto é importante que a gente suba essa montanha sem carregar pesos extras, sem carregar bagagens extras. E eu queria começar na leitura do livro de Mateus, no capítulo 10. E esse capítulo 10 de Mateus é um momento crucial na história da vida de Jesus, porque nesse momento a vida de Jesus está chegando ao fim na Terra. Agora, quantos de vocês não gostam de um bom filme? Todos nós sabemos que existe um momento no filme em que aquele ator principal ele vai morrer ou então alguma coisa vai acontecer que é importante, relevante para aquela história, e a câmera dá um close e você foca naquele diálogo entre os atores e de repente, quando nesse momento de tensão alguém aparece na sala e você fala para ele, ei, espera aí, fica quieto porque eu não posso perder essa cena. É um momento que você redobra a atenção porque existe algo crítico que será dito, que será falado. E é exatamente isso que está acontecendo aqui em Mateus capítulo 10. É como se a câmera estivesse se aproximando de Jesus, porque existe algo crítico a ser falado. E Jesus começa a dizer algumas coisas que seus discípulos precisariam para continuar caminhando. Estratégias para aquilo que viria à frente. Coisas que seriam necessárias para cada um deles, se eles que desejam alcançar o propósito e destino de Deus para suas vidas e cumprir as instruções e as palavras que Jesus deu a eles. Mas isso não se restringe somente a eles, mas isso também é para cada um de nós aqui em 2020. São coisas que nós precisamos ouvir se nós desejamos ou quisermos alcançar o cume da montanha, o lugar do propósito de Deus, o cumprimento das promessas nas nossas vidas. Então no versículo 1 diz a palavra: chamando seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Por onde forem, preguem essa mensagem: o reino dos céus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Na cidade ou povoado que entrarem, procurem alguém digno de recebê-los e fiquem em sua casa até partirem. Ao entrarem na casa, saúdem-na. Se a casa for digna, que a paz de vocês repouse sobre ela. Se não for, que a paz retorne para vocês. Se alguém não os receber, nem ouvir as suas palavras, sacudam a poeira dos pés quando saírem daquela casa ou cidade. E eu quero falar hoje sobre a importância de saber sacudir a poeira dos seus pés, a remover esse excesso de bagagem. Porque a poeira dos pés, a bagagem extra, é algo que tem o potencial de te derrubar, de roubar a sua paz, de te tomar a sua confiança, de te deixar incapacitado na sua caminhada com Deus. E essa estratégia de sacudir a poeira dos pés é aquilo que vai nos capacitar a lidar com certas coisas nas nossas vidas que precisam ser lidadas, que precisam ser tratadas em vários momentos. Jesus está dizendo nesse texto que essas coisas vão acontecer, mas que também existe uma maneira de lidar com elas.
Ele diz para os seus discípulos: olha, eu te separei, eu te chamei, eu te ungi para esse destino, né? Vão aos povoados, pregue o evangelho. Existe um propósito sobre a sua vida, eu te dei autoridade para fazer a diferença na vida das pessoas. E haverão pessoas que amarão o fato de você ir até elas. E elas vão te receber bem, elas irão valorizar a sua vida, vão te reconhecer como um presente para elas. Mas você vai para outras pessoas e também traz você mesmo por inteiro, mas elas não vão querer ter nada contigo. Não haverá respeito, não vão reconhecer o seu coração, suas intenções, as suas habilidades, não vão reconhecer os seus próprios motivos como algo puro e vão te rejeitar. Você faz exatamente a mesma coisa com grupos de pessoas distintas e que de um lado te recebem muito bem, mas de que do outro lado te rejeitam. E Jesus diz para eles: olha, você não deve levar isso para o lado pessoal, porque se fizeram comigo, vão fazer também com você. Vocês vão precisar de uma estratégia para a ofensa que virá a você, para a poeira que tentará se grudar aos seus pés. Numa escalada a uma montanha, você não pode carregar um peso extra. E você vai precisar, nessa caminhada, a se desvencilhar dessa bagagem. Você vai aprender, você precisa aprender a sacudir a poeira que gruda nos seus pés. Eu me lembro que quando nós nos mudamos para os Estados Unidos, nós precisávamos fazer nossas malas. E a nossa vida estava ali. O que nós tínhamos, o que nós precisaríamos levar para aquela viagem. Mas existia uma restrição, a gente só poderia levar uma quantidade de malas, uma quantidade de peso, e nós precisávamos fazer escolhas. Nós precisávamos deixar coisas e decidir levar apenas o que era essencial para a viagem. E quando se trata das nossas vidas, nós também precisamos escolher o que nós vamos levar nessa caminhada. E Jesus está dizendo aqui que a ofensa é algo que você não pode levar. Sabe, as bagagens podem ser muitas. Podem ser uma bagagem de orações não respondidas, pode ser uma bagagem de situações de pecado, pode ser uma bagagem da sua história que te faz sempre estar olhando para trás e lamentando decisões que foram tomadas e que às vezes não deram certo. Você precisa, às vezes, deixar uma bagagem do medo, da insegurança, e são tantas coisas que podem se tornar uma bagagem para cada um de nós. Essa bagagem, essas poeiras, elas são como uma distração ao seu destino. Elas são coisas que atrasam o seu desenvolvimento, que atrasam o seu caminhar. E você precisa lidar com isso. E quando vier a rejeição das pessoas, ou quando você não for respeitado, não for amado, quando eles te desprezarem, quando não te derem nenhum reconhecimento, te esquecerem, te maltratarem, você vai precisar fazer a mesma coisa. Você vai precisar sacudir a poeira. Jesus não estava dizendo para os seus discípulos: olha, quando isso acontecer, converse com todo mundo sobre isso. Sabe, pense 24 horas na rejeição que você recebeu. Durma com isso no travesseiro. Mas ele está dizendo: sacuda a poeira dos pés. Ele está dizendo que algumas coisas em nossas vidas, às vezes nós ficamos procurando sentido nelas. Por que isso aconteceu comigo? O que gerou aquilo? Porque naturalmente nós tentamos dar sentido à nossa dor. Mas Jesus está dizendo: olha, sacuda a poeira dos pés, porque caso contrário, você vai ser distraído do propósito que eu tenho para você. E se a bagagem nos paralisar, nós não vamos conseguir alcançar o cume da montanha. Se todas as vezes que nós formos rejeitados, nós nos refugiarmos para a dor que nós estamos sentindo e nos fechar, e criarmos muralhas para tentar nos proteger de novas dores, as mesmas muralhas que achamos que nos protegem são as muralhas que vão impedir que o amor entre. Sabe, não existe ninguém que nunca tenha passado por isso. Todos nós tivemos os nossos momentos em que falamos também o que não devíamos, que agimos de maneira impensada, que às vezes ferimos outras pessoas.
Mas Jesus está dizendo, vocês têm um futuro incrível. Você foi chamado para viver grandes coisas, para realizar algo que eu te criei para realizar. Mas se você não souber lidar com esse excesso de peso, você não vai ser capaz de alcançar a próxima cidade, a próxima pessoa que eu te chamei para alcançar, porque isso vai afetar a maneira como você vê o mundo ao seu redor. E se deixarmos, a ofensa, ela afeta o nosso senso de valor. Porque que levamos isso de uma forma pessoal e começamos a olhar para nós, poxa, ele me rejeitou. Então será que eu realmente não sou insuficiente? Será que eu não sou indigno de ser amado, insignificante? E começamos a questionar o nosso próprio valor. E esse questionamento que nós fazemos do nosso próprio valor produz algo ainda pior, que é uma atitude de performance, onde nós vamos estar todo o tempo tentando nos provar diante das pessoas, tentando provar que nós temos valor, provar que nós merecemos amor, provar que deveríamos ser escolhidos para fazer alguma coisa, provar que éramos dignos daquela promoção no trabalho. E passamos a viver a vida tentando ser alguém e provar a nós mesmos. Mas o propósito de Deus para nós é de que nós entendamos que nós temos valor não por causa das coisas que nós fizemos, mas por causa do amor incondicional de Deus. E passarmos a viver a nossa vida como resultado de sabermos quem nós somos diante dos olhos de Deus. Jesus disse, se fizeram isso a mim, farão também a vocês. Por isso não leve a ofensa de forma pessoal. Porque o seu valor não é definido pelo que você faz ou pode fazer, mas pelo que Deus decidiu fazer. Romanos capítulo 5, do verso 7 a 8 diz, dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. No relacionamento que nós temos com Deus, nós não nos medimos pelas coisas boas que fazemos, mas sempre pelo que Ele fez por nós. Efésios capítulo 1, verso 18 ao 19 diz, oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua força poderosa. Sabe, não importa como tenha sido o seu passado, as suas escolhas, a partir do momento que você se arrepende e se volta para Jesus, Ele ativa o recalculando rota. E a partir de um simples sim, Ele começa a te guiar novamente para o seu propósito. Talvez você tenha chegado aqui hoje, ou esteja ouvindo essa mensagem, e você está carregando bagagens extras. Você deseja um recomeço. Ou até mesmo pensa que não tem mais jeito para você por causa de escolhas feitas no passado. Mas o Senhor está dizendo, vinde a mim, os que estão cansados, sobrecarregados, e eu os aliviarei. Quanto mais alto nós vamos nessa caminhada com Cristo, menos bagagem nós podemos levar. Se você pensa numa caminhada, um grande pico, como um pico Everest, você sabe que conforme você vai subindo nessa caminhada, menos peso extra você pode carregar. Se você quer chegar no cume, você vai precisar aprender a se desvencilhar das coisas que te prendem, das coisas que te arrastam. Então entenda que sacudir a poeira, sacudir a rejeição, sacudir a ofensa é fundamental se você deseja alcançar o propósito de Deus para você. E Jesus estava dando essas instruções aos seus discípulos. Jesus estava os ensinando que quando eles fossem pregar o Evangelho, que quando eles recebessem rejeição, porque eles iriam receber rejeição,
que eles simplesmente sacudissem o que pudesse grudar nos seus pés, para que eles tivessem condição de continuar caminhando, de ir à próxima cidade, de ir à próxima vida que precisa ouvir as boas novas. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor possa liberar sobre o seu coração encorajamento de saber que não importa a situação que você tenha vivido, sempre há um caminho de conserto. Simplesmente decida escolher não carregar essas coisas para o lado pessoal, mas caminhar em direção ao propósito, ao destino que Deus tem para você. Deus abençoe.